Alguma vez você já viu um trem de carga passar e parou de contar vagões porque simplesmente não terminavam? Multiplique isso por 7. Há trens neste ranking que operam sem condutor. Outros onde as pessoas viajam sobre minério de ferro em pleno deserto porque não há outra opção. E um que levou um dia inteiro de trabalho para ser montado antes de se mover 1 metro. O que obriga a engenharia a chegar até aqui? O trem que transformou um cartão postal em um recorde. Começamos com o único trem de passageiros que tem o direito de estar neste ranking. E isso já deve te dizer algo. Em 2022, o ferrocarril Rético da Suíça montou 25 vagões, conectou-os em uma única formação de quase 2 quilômetros e os enviou para cruzar os Alpes. A rota atravessa o viaduto de Landwasser, um arco de pedra de 65 metros de altura, declarado Patrimônio Mundial da Unesco, onde o trem gira sobre o vazio como se a gravidade fosse apenas uma sugestão. Um trem de passageiros com recorde mundial, cruzando uma das passagens ferroviárias mais desafiadoras da Europa. O problema é que os trens de passageiros não são projetados para isso. O conforto exige espaço. O espaço pesa. O peso limita o comprimento. Cada vagão adicional é um compromisso entre o que o passageiro deseja e o que a física permite. Os engenheiros suíços sabiam disso perfeitamente e decidiram fazer mesmo assim. Os suíços sendo suíços. Se o recorde não existe, eles o criam. E se a montanha está no caminho, constroem uma ponte. Mas se isso já te parece fora do normal, o que vem a seguir opera em uma escala de esquisitice completamente diferente e faz isso há décadas. O trem que carrega uma cidade inteira em movimento. Mumbai. Hora do rush. Um trem suburbano de 2,5 km se desloca a 60 km por hora com 5.000 pessoas dentro. 5.000. A população inteira de uma cidade média, comprimida em aço, com as portas abertas e gente pendurada para fora porque dentro não cabe mais ninguém. Há passageiros sentados nos tetos, outros com meio corpo para fora do vagão, agarrados ao que podem. E isso não é uma emergência. Não é um dia excepcional. É terça-feira. É quarta-feira. É todo dia. Nenhum engenheiro ferroviário projetou esses trens para operar assim. O manual tem uma seção inteira sobre portas fechadas durante o movimento. O manual não previu Mumbai. E aqui está o que é difícil de entender. O sistema não está falhando. Está respondendo exatamente ao que lhe é pedido. Uma cidade de 20 milhões de pessoas precisa se mover. A infraestrutura não cresce tão rápido quanto a população. E o trem absorve o que pode até que não possa mais. E então absorve um pouco mais. Isso não é um defeito de engenharia. É a engenharia no limite do humano. Mas pelo menos em Mumbai, há alguém na cabine. O que vem a seguir nem isso tem. O trem que demitiu todos os seus condutores em 2018. Em 2018, a Rio Tinto tomou uma decisão que nenhuma empresa ferroviária havia tomado antes nessa escala. Retirou todos os maquinistas dos seus trens. Não os realocou. Não os colocou em escritórios. Tornou-os dispensáveis. Desde então, o Autohall opera sozinho. Estamos falando de formações de até 3,2 km e 240 vagões, cruzando o deserto da Austrália Ocidental, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem ninguém na cabine. O sistema navega por sinais de rádio, sensores distribuídos ao longo da via e algoritmos que tomam decisões em tempo real sobre velocidade, frenagem e posição. Se algo falha, o trem detecta antes que qualquer humano o faria. E o volume que este sistema move é difícil de processar. 1.440 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Para colocar em perspectiva, isso supera em muito o que sistemas ferroviários inteiros de países médios movimentam na mesma quantidade de tempo. O que torna o Autohall estranho não é a tecnologia. É que a tecnologia já deixou de ser experimental. Faz 7 anos que é a operação normal. O trem autônomo não é o futuro do transporte pesado. É o seu presente, funcionando agora mesmo enquanto você lê isto.
Se isso já te parece uma loucura, inscreva-se, porque os postos 3 e 1 realmente não têm explicação lógica. O trem que é a única estrada para 2,5 milhões de pessoas. Há uma rota na Mauritânia que atravessa 704 quilômetros do Saara. Não há estrada. Não há ônibus. Não há nada, exceto areia e calor, e um trem de minério de ferro que sai das minas de Zoerá e chega ao porto de Nouadhibou, puxando até 300 vagões e 25 mil toneladas de minério. E em cima do minério viajam pessoas. Pessoas que passam horas sentadas sobre o ferro bruto, sob 45 graus, sem teto, sem assento, sem nada que as separe da carga além das roupas que vestem. Famílias inteiras, idosos, crianças. Porque para 2,5 milhões de pessoas nessa região, este trem não é uma opção de transporte. É a única conexão que tem com o resto do mundo. Ninguém projetou isso assim. Os vagões são vagões abertos projetados para minério, não para pessoas. Mas a necessidade não espera que a infraestrutura adequada chegue. A necessidade usa o que está disponível. E o que está disponível é um trem de carga que cada dia decide, sem ter escolhido, ser também o único meio de vida de uma região inteira do continente africano. Este não é o trem mais longo do ranking, nem o mais pesado, mas é o que carrega mais peso real. O trem mais pesado que parte em horário fixo todos os dias. O trem da Mauritânia transporta pessoas que não têm alternativa. O Sichem Saldanha transporta minério de ferro que não tem pressa, mas chega do mesmo jeito, todos os dias, na hora que consta no horário. A Transnet Freight Rail opera essa besta sul-africana desde as minas do Northern Cape até os portos do Atlântico. 4 quilômetros de comprimento, mais de 200 vagões, 34 mil toneladas de minério por viagem. Para ter uma ideia do peso, equivale aproximadamente ao peso de 340 locomotivas, a diesel padrão, movendo-se juntas em uma única formação. E não é um recorde que alguém tentou uma vez para o Guinness e depois arquivou. É o serviço regular. Parte, chega, descarrega, volta. Sem alarde, sem celebração. Com a mesma frieza com que um caminhoneiro bate ponto às 6 da manhã, porque é o que tem que fazer. No mundo do transporte pesado, qualquer um pode fazer algo extraordinário uma vez. O que realmente impressiona é quem faz isso toda manhã, com o mesmo peso, no mesmo trilho, sem que ninguém considere extraordinário. Isso é o que faz o Sichem Saldanha, transformar o impossível em rotina. Mas a Índia acabou de aparecer com algo que ninguém esperava, e fez isso em 2025, sem pedir licença a ninguém. O gigante que chegou sem avisar em 2025, agosto de 2025. A Índia apresenta o Vasuki, sem aviso prévio, sem período de teste anunciado com meses de antecedência, diretamente como operação padrão. 4,5 quilômetros de comprimento. Vagões especializados para cimento e clinker. Rota entre Sonagar e Donuni. E nos testes de eficiência, 75 km por hora. Uma velocidade que não deveria ser possível para algo com essa massa se movendo sobre esses eixos. O nome não é coincidência. Na mitologia hindu, Vasuki é a serpente que envolve o pescoço de Shiva, o deus da destruição e renovação. Uma criatura de poder sem limite, enrolada em torno do que pode acabar com tudo e também criar tudo novamente. Alguém na Indian Railways escolheu esse nome sabendo exatamente o que estava nomeando. Porque isto não é a Índia testando se pode. É a Índia demonstrando que já pode, que já tem conseguido isso há tempos, e que o sistema ferroviário de 1,4 bilhões de pessoas tem espaço para continuar crescendo quando o resto do mundo pensava que já tinha chegado ao seu limite. O Vasuki é impressionante, mas está perseguindo há 24 anos aquele que vem a seguir, e ainda não o alcançou. Aquele que demorou 16 horas para começar e quebrou tudo o que existia. 21 de junho de 2001. Região de Pilbara, Austrália Ocidental. BHP Iron Ore monta o trem mais longo que a humanidade já colocou sobre trilhos. E o que mais chama a atenção não é o que ele fez. É o tempo que levou para estar pronto para fazê-lo. 16 horas de montagem. Um dia inteiro de trabalho para conectar 682 vagões
em uma única formação antes de mover um único metro. O resultado? 7.353 quilômetros de trem, 82 mil toneladas de minério de ferro, 8 locomotivas, General Electric distribuídas ao longo de toda a formação, gerando 32 mil cavalos de potência combinados para que aquela serpente de aço pudesse dobrar curvas sem partir ao meio. Para mover a mesma carga por estrada, seriam necessários 500 caminhões de 18 rodas. Em fila, ocupariam a rodovia de ponta a ponta entre duas cidades. Esse trem fez em uma única passada, em um único trilho. E depois entrou no Guinness World Records, onde permanece há mais de 2 décadas sem que ninguém tenha ousado tentar novamente. Os trens que circulam hoje por Pilbara medem entre 2 e 3 quilômetros, a metade. E ninguém tentou novamente o feito de 2001. Isso diz mais sobre onde realmente está o limite do que qualquer número. O que esses trens dizem sobre nós? 7 trens. 7 problemas que a infraestrutura convencional não soube resolver. Os suíços, que transformaram um viaduto, patrimônio da humanidade, em um recorde. Mumbai, carregando uma cidade inteira com as portas abertas. Austrália, operando sem condutor desde 2018. Mauritânia, usando vagões de minério como único transporte de milhões de pessoas. África do Sul, repetindo o impossível a cada manhã. Índia surgindo em 2025 sem pedir permissão. E Pilbara, 2001, com um limite que ninguém quis voltar a cruzar. E isso não é tudo. Se os maiores e mais estranhos trens do mundo já te pareceram uma loucura, este vídeo realmente vai te deixar de boca aberta. Assista para que não te contem.